Graça e paz a todos. Bom, neste vídeo eu gostaria de falar sobre a Ucrânia. Mais especificamente, um período da história que ficou conhecido como Holodomor. E para falar deste assunto, eu quero apresentar um livro para vocês, que é este daqui, tá? Chamado A Fome Vermelha, tá? A Guerra de Stalin na Ucrânia, da escritora Anne Applebaum. Bom, neste livro, a escritora, ela relata sobre o que foi o Holodomor. Bom, para começar, a palavra Holodomor, ela significa morte por fome. E ela ocorreu ali na região da Ucrânia, entre os anos de 1932 e 1933. Onde ocorreu a fome de milhões de ucranianos, né? Milhares de ucranianos vieram a morrer por conta da fome. Bom, o Holodomor, ele por muitos anos, muitas pessoas não conheciam a história do Holodomor, mas ela passou a ser conhecida após a queda da União Soviética, né? A partir do ano de 1991. E o próprio governo ucraniano, ele começou a estimular a pesquisadores, historiadores, para que pesquisassem a história do Holodomor. E aí sim, essa história ela passou a ser conhecida aqui para nós no Ocidente. Nas escolas também ainda não os alunos ainda não têm muito acesso a esse conteúdo, ou seja, ainda não é muito estudado. Mas agora com toda essa guerra na Ucrânia, esse assunto ele passou a ser mais conhecido. E é uma história muito forte, né? E o que ocorre? Bom, em 1924, o Lenin, que foi o líder da Revolução Comunista em 1917, ele falece, né, nesse ano de 1924. Então Stalin ele passa a governar a Rússia. E o Stalin, ele governava assim com punhos de ferro, né? E quando ele olha para a Ucrânia, ele vai olhar para a Ucrânia e vai observar que a Ucrânia ela era um grande produtor de grãos, né? E até hoje a Ucrânia, ela abastece grande parte ali da Europa. E como ele trouxe, ele vai lançar o plano quinquenal, que era aquele plano de industrialização, mas era uma industrialização rápida, ele queria industrializar a Rússia rapidamente, ele precisava de dinheiro, ele precisava tirar de algum lugar para poder colocar esse plano em ação. Então o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a Ucrânia, e ele vai observar que o solo da Ucrânia é um solo muito rico, produz muito alimento. E ele vai querer se apropriar disso e ele vai fazer com que maior parte dessa produção ucraniana fosse entregue para exportação. Ocorre também que ele lançou uma política forçada de coletivização da agricultura, ou seja, as pessoas elas tinham que entregar as suas terras ao Estado, e não eram só pessoas prósperas, pessoas que tinham muitas terras, não, até mesmo pessoas que tinham uma terra pequena, pequenos camponeses ali que tinham dois ou três animais, que era até que servia para sua própria subsistência, elas tiveram que entregar. Então isso gerou muita revolta no povo ucraniano. Como nós estamos observando, o povo ucraniano ele é um povo que resiste muito, né? Ele é um povo muito que luta pela sua independência. Então foi isso que aconteceu. Essas pessoas, esses ucranianos, eles começaram a se revoltar, eles não aceitaram essas políticas de Stalin, né, de ter que entregar a sua terra. As pessoas que tinham ali terras, elas começaram a ser chamadas de kulaks, né? Ou seja, eram pessoas prósperas que tinham terras. Essas pessoas, elas, além de perderem as suas terras para o Estado, elas eram enviadas aos gulags, que eram campos de trabalho forçado. Muitas pessoas morreram lá de doenças, enfim. Foi muito triste o que aconteceu, mas impactou muito a Ucrânia por conta disso. Por conta dessa revolta, o Stalin passou a recolher tudo o que era produzido.
até se você produzisse um pouco de batata, alface, tudo isso acabou sendo confiscado pela polícia. E por conta disso, as pessoas começaram a passar fome. Então você vai ver relatos, principalmente aqui neste livro, vai haver relatos de canibalismo, pessoas que comiam desde gramas, cascas de árvore, sabe? Quando começou a guerra esse ano na Ucrânia, eu pude ver uma cena que pessoas que estavam morrendo por conta da guerra, elas estavam sendo colocadas em valas coletivas. E isso aconteceu, né, durante o Holodomor. Pessoas que morriam por causa da fome, elas também começaram a ser colocadas em valas coletivas, pelo tanto de número de pessoas que morriam. Fora que Stalin também ele acabou fechando as fronteiras para que essas pessoas não saíssem da Ucrânia. Então foi uma situação muito difícil que essas pessoas passaram. Foi mesmo um terror. E eu queria tirar alguns fragmentos aqui do livro e ler. Uma delas é sobre o canibalismo que começou a acontecer na Ucrânia, que está na página 319, que diz assim: a polícia também prendeu um homem no vilarejo de Maria Davidenko, na província de Sumi, depois da morte da esposa. Ele enlouquecera pela fome e comera a carne de sua filha e depois a do filho. Um vizinho notou que o homem estava menos inchado e faminto do que os demais e perguntou-lhe por quê. Comi a carne de meu filho, replicou ele, e se você falar demais, vou comer a sua também. Batendo em retirada e berrando que o homem era um monstro, o vizinho foi à polícia, que prendeu e sentenciou o homem. Na província de Vinícius, pessoas que escaparam da fome também relataram o destino de Iarina, que esquartejaram o próprio filho. Ela mesma contou a história. Alguma coisa aconteceu comigo. Coloquei o menino dentro de uma pequena bacia e ele perguntou: o que você vai fazer, mamãe? Respondi: nada, nada. Porém, o vizinho que tomava conta de suas batatas viu pela janela o que ocorria no interior da casa e denunciou a mulher ao conselho do vilarejo. Ela cumpriu uma sentença de 3 anos de prisão e voltou para casa. No fim, acabou se casando de novo, mas, quando contou ao novo marido o que fizera durante a fome, ele se separou dela. Mesmo muitos anos depois, o estigma permaneceu. Mykola também se lembrou do horror que sua própria família sentiu quando soube que os filhos de uma vizinha haviam desaparecido. Ele deu a notícia à mãe, que a repassou de imediato às autoridades locais. Um grupo de moradores se juntou em torno da fazenda da vizinha. Entramos na casa e perguntamos pelas crianças. A mãe disse que elas haviam morrido e que as enterraram no campo. Fomos procurar e não encontramos nada. Os adultos começaram a revistar a casa. As crianças tinham sido esquartejadas. Quando lhe perguntaram por que fizeram aquilo, ela respondeu que de qualquer jeito elas não sobreviveriam, mas assim ela conseguiria. A mãe foi levada e presumivelmente condenada. Bom, esses aqui são pequenos relatos que estão aqui no livro, mas tem muito mais coisas. São relatos assim terríveis de pessoas que morreram assim de uma forma muito difícil. Pessoas que enlouqueceram por conta da fome, ficaram assim com seu psicológico tão abalado. E não foi só isso que aconteceu, mas também igrejas começaram a ser perseguidas, cristãos, pastores, onde eu também quero ler um fragmento disso aqui no livro, que diz assim: entre 1931 e 1936, milhares de igrejas, 3/4 das existentes no país, pararam de funcionar completamente. Muitas seriam fisicamente demolidas entre 1934 e 1937. 69 igrejas foram destruídas apenas em Kiev.
Igrejas e sinagogas foram convertidas para novos usos. Os prédios, foi dito aos camponeses, seriam necessários como celeiros. O resultado foi que em 1936, serviços religiosos só ocorreram em 1.116 igrejas em toda a República da Ucrânia. Em muitas províncias grandes, Donetsk, Vinnytsia, Mykolaiv, não restou uma só igreja. Em outras, Luhansk, Poltava, Kharkov, só havia uma igreja em uso. Kiev também sofreu, como muitas construções da cidade eram associadas a momentos anteriores de triunfo nacional. Elas se tornaram focos do ataque antinacionalista na esteira da fome. Em seu periódico profissional, o Sindicato dos Arquitetos da URSS criticou a arquitetura da cidade por incorporar a ideologia hostil de classe. Uma comissão especial do governo foi criada para promover a reconstrução socialista de Kiev. Balitsky e Poltchev dela participaram. Em 1935, a comissão aprovou um plano geral para a cidade, que transformaria uma urbe de igrejas e mosteiros em um centro arquitetônico, autêntico, completo e socialista da Ucrânia soviética. Apenas poucos anos antes, a Academia Ucraniana de Ciências propusera a criação de uma zona de preservação histórica, a Acrópole de Kiev, na parte mais antiga da cidade. Mas, em 1935, ao contrário, a cidade teve destruídas dezenas de monumentos históricos, incluindo cemitérios ortodoxos e judeus, bem como igrejas e estruturas eclesiásticas. Os túmulos e monumentos de personalidades políticas e literárias do século XIX e do início do século XX também desapareceram de Kiev. Supostamente, Postchev acreditava que esse tipo de vandalismo ajudaria o partido a combater um nacionalismo burguês inspirado por tal lixo histórico. Então é que mostra que os ucranianos também passaram a ser muito perseguidos na questão cultural, né? Aqui conta que a própria língua ucraniana nesse período foi proibido de ser falado nas escolas, nas universidades, né? Intelectuais também começaram a ser perseguidos, professores, enfim. Os ucranianos, eles são pessoas assim muito nacionalistas, então foi difícil, né? Essa questão da União Soviética tentar trazer toda essa cultura socialista, comunista. E como que eles fizeram isso? Eles começaram a mudar a estrutura da cidade de Kiev, né? Tinha muitas igrejas na Ucrânia, tinha muitos cristãos na Ucrânia. Então eles começaram mudando a estrutura da cidade, como diz aqui. Eles começaram a trazer uma engenharia comunista, soviética, né? Então eles começaram a destruir monumentos, tudo que ligava a cultura ucraniana foi sendo destruída pelo Partido Comunista. Então, os ucranianos foram muito perseguidos, eles passaram por essa fase difícil de fome, conhecida como Holodomor. Até mesmo na Ucrânia tem um museu, né, em homenagem a essas vítimas que morreram por inanição. E é muito forte a história dos ucranianos. A gente vê hoje uma guerra que está com um perigo agora de virar uma guerra nuclear, né? Mas eles estão lá combatendo, eles estão lutando, mas é um povo que já sofreu muito, é um povo que tem muita história. Isso aqui é uma das histórias do povo ucraniano. Esse livro, ele também tem muitas fotos que relatam esse período da história. Eu falei no começo, né, do vídeo que eu vi uma cena esse ano dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia, de uma vala coletiva, que eles estavam, né, depositando os mortos lá. E aquilo assim me chocou muito e foi algo que eu vi também que ocorreu aqui no período dessa fome que houve na Ucrânia, né, dessas pessoas que morriam por inanição. E aqui também tem uma foto de pessoas que também eram colocadas em valas coletivas, que é essa foto aqui em cima, né,
vocês vão ver o Stalin, os camaradas dele, mas essa foto aqui de baixo, tá? É uma vala coletiva, né? Dá pra ver que tem várias pessoas mortas que foram enterradas ali. E isso por conta da fome, tá? Vai ter outras fotos aqui muito impactantes também. Aqui vocês vão ver pessoas jogadas na rua, né? Tá? Na Ucrânia vocês vão ver pessoas aí jogadas na rua. Aqui também pessoas que já, né? Aqui no canto dá pra ver um homem que está morto. Essa menininha aqui também, que é uma menina camponesa, foi tirada essa foto por uma outra pessoa, dá pra ver que ela tá num estágio assim bem de desnutrição, né? Tá? Essa foto também foi tirada na Ucrânia. Aqui vocês vão ver pessoas já esperando a morte, aqui diz, pessoas passando fome à margem da estrada. Né? Vocês vão ver ali, aqui também pessoas já mortas nessa última foto. Tem muitas fotos aqui, sabe? Vamos ver aqui o que mais eu posso mostrar. Aqui, uma outra foto que diz assim, supostamente seria coletivização, mulheres votam para se juntar a uma fazenda coletiva, que é o que aconteceu muito, né? Mulheres se juntando em uma fazenda coletiva, né? Como eu falei para vocês, existia aquela política da coletivização forçada da agricultura, né? Falei para vocês que igrejas foram destruídas, aqui vocês vão ver sinos, né? Tudo destruído, caído no chão, tá? Que mais eu posso mostrar aqui? Basicamente essas são assim as fotos mais chocantes. Aqui diz leilão de propriedade Kulak, ou seja, Kulak ele começou a ser denominado qualquer pessoa que tivesse um campinho, não era só as pessoas ricas, prósperas, não. Era desde pessoas simples, camponeses que tivesse ali alguns animaizinhos, algumas coisas, já eram considerados Kulaks. Então aqui, né, pessoas entregando tudo que tinha para ser leiloado, tá? Para ser leiloado. Enfim, é muito triste. Aqui diz filas de pão em Kharkov, na Ucrânia. Então, pessoas, né, na fila do pão ali, né? Vocês vão ver ali pessoas na fila do pão, tá? Enfim, este livro ele vai relatar, vai falar muita coisa, vai falar sobre o governo do Stalin, como foi a política dele, mas o foco mesmo é falar sobre o Holodomor, que essas pessoas passaram e ainda vem passando, né? A Ucrânia ela é um campo que muitas nações, governantes tentam tomar a Ucrânia, que é um país assim que tem riquezas, e isso tudo é muito difícil. A gente acaba encontrando essas coisas quando a gente começa, né, a estudar e buscar esse conhecimento mais profundo sobre a Ucrânia, tá? Então, se você quiser ler, buscar mais sobre este acontecimento, está aqui neste livro, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.